Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 161. Eu sou Rafael Arinelli e eu só recomendo filme pela história e nada mais. Ah, muito bom. Aqui é o Henrique Risato e indicar um filme é como dar um palpite em que a outra pessoa vai demorar pelo menos umas 2 horas pra saber se foi útil ou inútil. Viu só? Tem que assistir inteiro. Foi boa. Meu nome é Alexandre e diga-me que filme vês e eu te direi quem tu és. Olha aí, julga a pessoa pelo filme que assiste. Lógico, você pode conhecer muito de uma pessoa pelos filmes que ela assiste. Prevejo uma inimizade com o Henrique em breve. Imagine, sou um amor de pessoa. Uns meses atrás eu assisti uns filmes aí e o Ale ficou 1 mês sem falar comigo já. Imagina. Foram só 47 dias só. Eu sou Guilherme Arinelli e finalmente eu tô conquistando meu espaço aqui no Cinemação, pô. É, isso mesmo, olha aí. Era pra evitar nepotismo. É, exatamente. Segundo podcast que o Gui participa, né, aqui com a gente, e também agora tem o próprio espaço agora, né, de podcast, olha aí. Exatamente, pô, em 3 anos vocês me convidaram 2 vezes, então eu falei, quer saber? Vou criar meu próprio podcast mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, hoje estamos aqui reunidos nesse programinha de número 161 para conversar um pouco sobre dicas de filme, sobre o ato de indicar filme e para conversar também, né, mostrar esse novo programa, o novo podcast aqui do Cinemação, que é o Indicação, podcast aí que tem o Gui, que tem o Ale e que tem o Bruno, que está ausente hoje aqui, mas presente de coração, né? Então, a gente tá com a galera do Indicação aqui para conversar um pouco sobre o nosso programa, né? Que tá complementando ainda mais o site e também a gente vai discutir um pouco sobre dicas de filme. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Mais uma vez comigo aqui no Repercussão 161, o querido Henrique Risato, que acaba de bater um recorde, 2 repercussões seguidos. Destronei o Daniel, hein? O que tá acontecendo com esse mundo? Tá muito mudado mesmo, hein? Então, são os fins dos tempos de 2015. Pois é. Até a Honda perdeu, né? Então é um outro mundo que está se abrindo ao nosso redor. Muito bem, hoje estamos aqui então para repercutir o que foi que aconteceu durante a semana, né? Muitos comentários daquele excelente podcast que a gente fez, o 160, sobre o 007 Spectre, né? Um papo bastante bacana que a gente teve junto com o Xaxim, que escreve aqui pra gente. E Henrique, como que as pessoas fazem para escrever aqui pro Cinemação e mandar seus comentários deste podcast, quiçá do mundo? Então, pros palpiteiros de plantão, quer mandar um e-mail pra gente? Manda no contato@cinemação.com. Quer falar com a gente rapidinho lá pelo Twitter? É o @cinemação. Quer mandar alguma coisa lá no Face? facebook.com/cinemação. Dá um coraçãozinho nas nossas fotos super legais no Instagram, é o @cinemação. E quer ouvir a gente numa rádio bem legal, gostosa? Web Rádio Vagalume. A gente tá lá toda sexta-feira às 10 da noite, reprisando domingo meio-dia. É facinho, é www.webradiovagalume.com. E lógico, Cinemação, que você vai digitar tudo, não vai
ter o cedilha, não vai ter o tio, né? Linguagem de internet. Já que você vai lá nos ouvir, lembra de dar um curtir lá, se você tiver no SoundCloud, no iTunes. É isso aí, né, Rafa? Facinho. Facinho. E se você quer ajudar a gente aqui no Cinemação a fazer o site crescer, ao site se desenvolver, basta você ir lá no patreon.com/cinemação ou clicar no banner que vai estar aqui no post desse podcast e você vai ser direcionado para o nosso canal dentro do Patreon. O Patreon é uma ferramenta que serve para fazer doações para os canais que você gosta, os canais que criam conteúdo para você. E essa é uma maneira de você ajudar. Se você não pode ajudar com o Patreon fazendo doação que se inicia em $1 e pode ir até quanto você quiser, você pode ajudar a gente também curtindo, compartilhando, comentando, fazendo essas coisas que são muito importantes para que o site reverbere aí, né, pela internet e chegue em outras pessoas. Agora, se você quer ajudar o Cinemação indo lá, dando uma grana pra gente mensalmente para que a gente consiga reinvestir esse dinheiro para que o site cresça ainda mais, se potencialize, então você vai no patreon.com/cinemação e ajuda a gente. Você ajudando, você vai ganhar, vai ter benefícios, né? Um deles, por exemplo, é fazer parte do nosso grupo secreto do Facebook, onde as pessoas que participaram do podcast, as pessoas que doam os dinheiros estão lá junto com a gente. E é importante a gente deixar claro aqui também, porque a gente sempre está recebendo pedido da galera para entrar no grupo e tal, porque eles encontram, né, o grupo, mas a gente não seleciona todo mundo, até porque é um grupo exclusivo para quem ajuda a gente. Então é muito legal se você puder ajudar a gente a participar desse grupo, porque você vai participar de debates sobre filmes, vai ver indicação de filmes que a gente coloca lá, de séries, debates, tudo que a gente fala com os nossos amigos e tal, a gente centraliza nesse lugar. E além disso, né, conforme o dinheiro for sendo doado em maior quantidade, a gente vai dando outras premiações. E no Patreon a gente lista também o que a gente vai fazer com o montante que a gente tiver. Então é uma situação muito clara, muito transparente para quem quiser ajudar a gente. Não importa o valor, hein? De $1 a 100, todo o valor que você doar vai ser muito bem-vindo e com certeza vai nos ajudar. Quer ser um patrão do Cinemação? Vai lá em patreon.com/cinemação. Henriquinho, vários comentários chegaram aqui sobre o podcast 160.007 Spectre e teve gente que gostou, teve gente que não gostou, não da gente, né, do filme. Bom, quem ouviu o podcast sentiu que ele é bem controverso, né? Exato. Digamos assim, ele apenas destoa do que a gente estava se acostumando a ver com o Daniel Craig. Exatamente. Porém, a gente tem opiniões que são contrárias a isso. Por exemplo, eu trouxe aqui o comentário do Antônio Manuel, que foi lá no nosso Facebook, escreveu pra gente, e ele falou o seguinte: Spectre é espetacular. Um regalo para os fãs. Tem um saboroso gosto dos anos 70. Os que tiverem boa memória perceberão referências, citações ou homenagens a vários filmes da série. Somente para seus olhos: Moscou contra 007, Goldfinger, O Espião que Me Amava, Thunderball, Cassino Royale e etc. Nada a ver com a melancolia e até a depressão dos últimos filmes. Esse empolga, surpreende, diverte. Tudo como nos ótimos tempos do Roger. Em resumo, bom demais. Olha aí o... Brincadeira com as palavras, exatamente. Bom, ele curtiu muito, né? O Spectre é o espectacular, né? É, exatamente, olha aí, mais uma, né? Mas ele curtiu bastante, cara, e era muito o que a gente falava, né? Que esse filme, ele destoa um pouco dos outros, porque ele traz essa coisa mais pastelona mesmo, né? O comentário do Antônio Manuel foi muito bem-vindo, por isso, ele sacou algumas coisas que a gente falou das referências, né? Das homenagens aos filmes antigos, ele até falou aqui no finzinho do Roger Moore, né? Que
pelo jeito é o ator que interpretou o 007 favorito dele. Exato. E isso é interessante, é por isso que eu falei lá que destoa, porque os outros tentavam ser um mundo mais real, e esse filme ele tem mais os gadgets, tem mais as saídas aí meio que impossíveis, né? Exato. Não, e tem outra coisa, olha que interessante. Se por um lado a gente pode criticar esse último quarto filme dessa série aí, né, do James Bond com o Daniel Craig, a gente também pode observar que, por exemplo, existe uma linha de fãs do 007 que não ficaram felizes com esse novo 007 justamente por ele abandonar um pouco aquela coisa mais pastelona, um pouco mais, assim, mais caricata e tal que ele tinha antigamente, né? E aí você percebe isso claramente, assim, como que existe essa diferença dos fãs mesmo, né? Por um lado, ele conseguiu atingir mais público porque ele trouxe uma linha diferente daquilo que a gente estava acostumado, ou seja, quem cresceu e viu o 007 daquela forma icônica, que brincava e tal, assim, podia gostar ou não, né? Agora, quando vem uma linha nova, a pessoa pelo menos se propõe a assistir, e aí ela vai, começa a perceber se ela gosta ou não e tal, aí de repente tem uma ruptura, porque você tem um quarto filme que destoa dos outros três, e aí ela remete a esses fãs antigos, e aí os caras gostam também e tal. Então é interessante, né, quando você pega uma franquia tão já consolidada, ou um personagem já consolidado, como você tem diversos públicos para conversar, né? Exatamente. Quer que eu mande já o meu comentário também do 007 Spectre? Quem escreveu pra gente foi o Thiago de Moura, e ele falou o seguinte: olha, vou ser sincero, não me surpreendi não. Olha lá, um comentário aí aparentemente contra o filme, vamos ver. Pelo menos não positivamente. Achei a história extremamente fraca e previsível. O tempo todo você acha que virá algo surpreendente, mas não. É só isso mesmo. Tudo parece fácil demais, rápido demais. Entrei esperando ver o Nêmesis mordo o agente, mas em momento nenhum, como espectador, você sente que James Bond corre algum perigo. Pelo contrário, é como se dissessem: hey Bond, tá vendo isso aqui, ó? É uma armadilha, tá? Você pode entrar. E o 007: opa, claro, por que não? Aqui, certo? E ele entra, explode tudo, pega a garota e já era. Sei lá, realmente lembra muita coisa dos filmes antigos, mas visto de hoje me pareceu fanfarrão e bobo. Tudo muito grande, muito caro, muito elegante, extravagante. Só esqueceram de gastar um pouco mais com o roteiro. Pior que o filme tem personagens muito carismáticos, como o E, o K e o M. Até mesmo os vilões. Pena que completamente subaproveitados. Quase uma sátira do gênero. Olha aí, tá vendo só? É isso que eu tava falando, né, cara? Essa brincadeira de você ter outro tom de um filme que vinha com uma outra linguagem, né, antes. Então, aqui no caso, o Thiago enxergou o filme um pouco mais como a gente viu, e não como o Antônio viu, né, por exemplo. Exatamente. Até a última coisinha que ele fala na mensagem que ele nos mandou é a primeira cena do filme, então não é um spoiler, que ele falou assim: já o plano sequência inicial achei demais, muito bom. Tinha tudo ali. O espião, o vilão, o enigma e a sensualidade feminina, o perigo, mas daí desemboca para um helicóptero dando piruetas no ar. Exatamente. E é bem isso, é o comecinho do filme, que é lá na cidade do México, e realmente você já sente o que esse helicóptero, sabe assim, você já sente aquela coisa, aquele contexto muito fora da realidade, sabe assim, as leis da física não permitiriam acontecer isso. Exatamente, cara. Então, esse é o problema desse filme, né? Você destoar muito. Agora, sim, ele tem coisas legais justamente porque ele traz essa nostalgia dos filmes antigos e tal. O pecado dele maior, ao meu ver, é realmente o roteiro e os diálogos fracos mesmo, né? Eu já vi, inclusive, gente falando que esse vilão do Christopher Watts, que chama Blofeld, né? Ele é das antigas. E aí, tanto que a característica dele é justamente a cicatriz e ter o gato persa, né? Que ele fica acariciando. Exato. E tal. Então, assim, ok. Aí falaram,
pô, eu achei demais, porque construíram o Blofeld, né? Porque nos outros filmes você só via que ele tinha uma cicatriz e tal. Agora meio que justificou. Christopher Waltz deu a leveza e ao mesmo tempo a loucura que o Blofeld merecia e tal, papapá. Eu acho que o Christopher Waltz realmente ele consegue puxar alguma coisa a mais do vilão que o roteiro não entrega, entendeu? O roteiro é fraco, o roteiro acaba deixando a desejar quem é esse grande vilão, entendeu? Mas, né, obviamente que quem é super fã do 007 deve ter adorado o rever, inclusive, um inimigo do James Bond tão clássico, É o né? Nêmesis, né? É o anti-007, né? O grande vilão. Eu achei muito legal, mas eu acabei sentindo que o vilão do terceiro filme do Skyfall, que era o Javier Bardem? Isso, Javier Bardem, que interpreta o Silva, ele era mais ameaçador. Eu acho que ele sim dava aquela pegada mais insana, sabe? Que não mede as consequências. E o fato dele não ser um inimigo direto do 007, sim, ele odiar a Amy, que é uma pessoa que é o 007, ele, tipo, não a ama, mas ele tem aquela figura materna dele, sabe assim? Sim. Eu acho que a ameaça foi maior. O perigo foi maior. E tanto é que a gente sabe como acaba o filme, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos ver se esse filme ainda tá crescendo, é sucesso em bilheteria, a galera tá indo assistir, né? Tá pagando pra ver esse filme. Vamos então ver como é que ele vai ser o grande finale, né? Como que o público vai reagir. Até o momento, tá na média, né? E a gente viu isso até pelos comentários. Tem gente que gosta porque tem as referências antigas, tem gente que não gosta porque tem as referências antigas. Então... That crap's gonna eat through the hull. That thing's gonna eat through the goddamn hull. Come on! What's going on? This way. Next deck. Bom, a gente pode começar esse papo aqui justamente falando um pouco do Indicação, né? Novo programa, novo podcast aqui do Cinemação que chegou para dar dicas de filme. Você já escutou o podcast, né, Henrique? Já escutei os dois e já recomendei, já indiquei, já palpitei. Olha só que metalinguagem louca, né? Você escuta um podcast de dica, indica o podcast para outras pessoas, olha aí. Você viu só? Não, desde já parabenizo aqui o Gui, o Ale e o Bruno. Tá muito interessante e já deu pra ver que os caras têm uma identidade própria, né? É o jeito deles de fazer podcast. Exato. E aí é legal da gente destacar também que é um programa reduzido, né? Um programa de até meia hora, onde cada um deles indica um filme baseado em um tema ou em um gênero. Eles indicam esse filme pro público. Como é que tá a experiência de vocês em fazer esse podcast novo? O que vocês estão sentindo? Da onde surgiu essa ideia, né? Como é que foi? Olha, a cada vez que a gente vai gravar, eu ainda fico ansioso. É normal. Na hora que dá o gravando, meu Deus do céu. Então foi
foi o seguinte, acho que o Ale pode ir me complementando aí. Foi um dia, eu moro aqui em Campinas e o Ale mora em Itu, e teve um dia que ele veio aqui pra Campinas, a gente foi dar uma volta no shopping e tudo mais, e a gente tava conversando numa livraria, e eu sempre comentei tanto com ele quanto pro Bruno, que eu percebi o quanto que eles gostavam de cinema e tudo mais, e a gente vira e mexe, conversava de filme também, quando a gente ia no cinema, e a gente acabava se encontrando depois, e eu sempre falei pra eles, pô, a gente tá lá com o site, com cinemação e tal, a gente precisa produzir alguma coisa pro site, precisa fazer alguma coisa diferente, até levantamos a possibilidade de repente, escrever uns artigos junto, alguma coisa assim, mas... Isso vem desde o começo do Cinemação, quando você, Rafa, montou o site e tudo mais, falou pro Gui, o Gui veio falar pra gente, falou, galera, meu irmão tá fazendo um site lá de coisas sobre filme, coisas sobre cinema, ele chamou, tá precisando de gente pra ajudar ele, tá no começo do site, vamos ajudar lá, vamos fazer uma coluninha colaborativa, nós três, ou cada um faz a sua e a gente dá review de filme, qualquer coisa assim. E ele sempre falava isso pra gente. Quase toda vez que a gente se via, ele falava, viu, Bruno? Viu, Ale? Vamos lá, cara. Vamos ajudar o set do meu irmão lá. Exatamente. Mas, aparentemente, a escrita nunca foi a praia de cada um. E aí, agora que o Cinemação tá bombando, estamos chegando aos milhões, aí eles resolveram se interessar e vir, entendeu? Ah, entendi. Você precisou mostrar um Media Kit com acesso do site e tal, entendi. Aí eles viram que, pô, o negócio sério, já tá há alguns anos no ar e tal. Não, então, sim. Então vamos partir. Tipo, deu certo, né, Gui? Mas aí, continuando a história, a gente tava conversando nessa livraria, lá tava tomando um café, e aí eu comecei a pensar junto com a Lei e tudo mais, eu falei, pô, cara, vamos gravar um podcast, então, até porque você, né, Rafa, você já tinha chegado pra mim e falou, pô, você não quer gravar, tal, um conteúdo, junto uns amigos e gravo e tudo mais, e aí a ideia inicial foi mais ou menos essa, e aí, dessa ideia inicial até a gente realmente gravar os primeiros programas piloto, até que não foi tanto tempo, né, Ale? Acho que foram umas 2 semanas, mais ou menos, né? Foram umas 2-3 semanas. Porque a primeira semana ficou discutindo só eu e você. Depois que a gente incluiu o Bruno, quando a gente já tinha mais ou menos uma estrutura do que a gente queria fazer, né? Legal. Isso, exatamente. Porque assim, uma preocupação minha, e que depois acho que acabou virando uma preocupação de todo mundo, era fazer um conteúdo pro site que fosse um conteúdo original, né? Que não fosse só uma versão comprimida do podcast que vocês já fazem, que a gente tá participando hoje. Então a primeira coisa que eu pensei foi, pô, às vezes eu tô em casa, sem fazer muita coisa, e aí eu quero assistir um filme. E, sei lá, normalmente agora você pode até abrir ali o Netflix ou ver o que tá passando no cinema, alguma coisa assim, né? Mas eu particularmente acabo assistindo outros filmes assim, muito por indicação de algumas pessoas mesmo, né? Normalmente são filmes bons, assim, acho que o fato de uma pessoa ter gostado já é um ponto positivo. Exato, Claro que filtrando as pessoas, né? Lógico. Não, e hoje tem inclusive sites, o próprio Netflix hoje, ele tem um sistema de contagem e tal, que tipo, você vai lá, você começa a dar a sua classificação pro filme e tal, ele já começa a ranquear mais ou menos os filmes com o mesmo tipo de tema, ou os atores e tal, então aí ele já te manda também uma newsletter, olha, a gente adicionou um filme que talvez você goste e tal, entendeu? Exatamente. Já tem isso meio que automático, mas eu acho que o legal do Indicação é justamente que é uma coisa pessoal, né? Uma coisa muito mais próxima, né? Isso é uma coisa que quando a gente decidiu que ia indicar filme, foi uma coisa que eu martelei bastante com o Gui, pra gente não exatamente seguir um padrão de indicação. Tipo, toda segunda semana do mês a gente vai indicar um filme sobre terror ou sobre algum gênero específico. Cada programa é como fosse uma conversa mesmo, como se você chegasse pra um amigo seu e falasse, viu, cara, tava querendo assistir um filme. Que filme que você assistiu ultimamente que você gostou? Exato. Pra ser uma coisa assim de tipo, cara, eu assisti tal filme, eu acho que você vai gostar. Não tem necessariamente correlação com muitas coisas, óbvio, vai ter
ter, como teve o segundo, relembrando o Dia de Finados, o Halloween também, em certas datas comemorativas a gente vai fazer uma indicação sobre aquela data. O dessa semana é Consciência Negra, né? Isso, o dessa semana tá fantástico, os filmes são realmente muito bons. Legal. Mas no geral... esporádico, né? É mais assim, nessas datas celebrativas mesmo, né? Isso, não necessariamente todas, né? Não é que vai ser um padrão, algumas tipo, datas todo... da vez que tiver Consciência Negra, todo ano, não vamos fazer necessariamente indicação sobre Consciência Negra. A gente vai pegar alguns feriados, algumas datas comemorativas, meio aleatórias, meio a nosso gosto, para indicar algum filme sobre aquilo. Mas de forma geral vai ser uma coisa que eu sempre gostei de fazer com o Gui, com o Bruno, com todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, que também é por isso da minha frase no começo. Eu gosto muito de ouvir indicação dos outros e indicar filmes para os outros, porque eu acho que isso é uma forma de conhecer a pessoa. E julgar os outros, né? Isso também gosto. Isso é uma coisa que o Ale faz muito bem. Estão me deixando feio aqui na história. Mas acho que tem um ponto que é legal, assim, que eu acho que agora que a gente tá gravando mais episódios, né, que a gente tá conseguindo perceber melhor isso, o que acabou ficando uma característica bacana do programa é que eu acho que cada um ali tem uma personalidade e um estilo de filme um pouco diferente um do outro, né? Então isso eu acho que é bem legal também, porque acaba que a gente tem sempre 3 filmes que, por mais que eles sejam do mesmo tema, por exemplo, como vai ser o dessa semana em homenagem ao Dia da Consciência Negra, mas cada um dos filmes que são indicados ali, eu acho que eles têm um pouco da personalidade de cada um, que agradou mais, alguma coisa assim. Uhum. E até agora, pelo menos que a gente gravou, não teve nenhum episódio assim que os 3 pensaram, por exemplo, em 1 ou 2 filmes iguais, sabe? Entendi. Então, eu acho que isso é bem legal também. Tanto, a gente já começou até a falar, assim, né? Eu acho que logo no primeiro programa a gente já deixou claro, assim, que o Ale, por exemplo, é o cara dos filmes B, sabe? Aham. Então, E fora dos Estados Unidos lá, né, do nicho. Sim. Legal. Exatamente, Então, assim, eu acho que isso também acaba dando um dinamismo pro programa que é bacana, porque eu acho que a gente consegue atingir um público maior também, né? Agora, isso foi uma coisa pensada? Vamos ter aqui algumas pessoas que gostam de tipos de filmes diferentes, ou foi meio que por acaso que aconteceu isso? Não, pior que não, acho que foi por acaso, né, Ale? Por acaso, Foi mais ou menos pensado. A gente pensou, em tal episódio não vamos os 3 indicar o mesmo gênero de filme. Vamos tentar indicar tipos de filmes diferentes. Só que daí acabou caindo que cada um foi indicar o seu tipo preferido de filme. Lógico. O meu tipo, não necessariamente preferido, mas eu gosto mais de filmes não muito famosos. Não B também, não restritamente B, mas não muito famosos. O Gui, pelo que a gente tem gravado, ele tá ressaltando os clássicos. E o Bruno tá trazendo os mais hollywoodianos, os filmes que estão mais bombando aí, que o pessoal talvez esteja esperando uma indicação mesmo pra assistir. Legal. Mas caiu meio no acaso. Meio no acaso, Não, bacana. Agora me diz uma coisa, qual que é a sensação de vocês nessa parte de indicar filme mesmo? Porque é o seguinte, geralmente quando a gente indica algum filme pra alguém, essa indicação ela passa por um conceito muito pessoal mesmo, né? Afinal de contas, você tá dando a dica de um filme que te tocou de alguma maneira ou que ele te sensibilizou de alguma maneira. E aí é óbvio, hoje em dia a gente já vê isso sentado com amigo e tal. Se você dá uma dica de filme, às vezes acontece das pessoas que assistiram já torce o nariz e tal, né? Passa um pouco por isso. Essa questão de vocês criarem um programa para indicar, passa um pouco por isso, assim, de vamos tentar dar 3 opções de filme do mesmo gênero, e aí vamos ver se essas pessoas, tipo, vão abraçar um desses filmes, porque inevitavelmente não vai ser sucesso absoluto os 3, entendeu? Exatamente. Assim, não tem como a gente agradar sempre todo mundo, né? Eu acho que até por isso que fica legal, cada um dentro do, o que é filmoteca, da bagagem de filmes que já assistiu ao longo da vida, Sim. Vai
indicar um que se aproxime mais da sua personalidade. Mas eu acho que tem um ponto legal aí, Rafa, que... Porque assim, agora nesses programas agora um pouco mais recentes que a gente tá gravando, a gente tá tomando um pouco mais de cuidado com a estrutura da gravação, né? Então a gente começa com o título do filme, depois o ano, o diretor que dirigiu, ou diretores, os principais atores, os personagens, e aí a gente já junta um pouco da história e tudo mais, e a gente sempre termina com uma curiosidade, né? Então pode ser alguma premiação ou uma cena, como o Ale gosta de escrever sempre, que ele descreve muito bem também. Então assim, eu acho que um ponto desse, e essa preocupação com a estrutura, também passa pelo sentido de, talvez até de certa forma, convencer as pessoas a darem uma chance, sabe? Sim, então, lógico, exato. Então, por exemplo, eu não sou um cara que o tempo todo eu assisto os filmes, por exemplo, que o Ale assiste, que não são tão hollywoodianos, por exemplo, ou que trazem uma mensagem mais por trás. Mas assim, eventualmente, conforme ele vai descrevendo o filme, da maneira como ele apresenta aquele filme, eu até vou falar, quer saber? Vou pegar agora, vou assistir esse filme aí. Então, assim, eu acho que é um pouco disso também. A gente acaba falando isso no final do programa, né? Pegue um dos 3 pra assistir, ou se quiser, e enfim, tiver até com mais tempo, pegue os 3 também. Então, são filmes que a gente realmente tem um carinho a mais, assim. São filmes que já abordaram a gente, assim, já mexeram com a gente de alguma forma, então a gente gosta de indicar porque a gente fala, puta, cara, ó, fez isso comigo, será que não faz com você também? Como é que vai ser, sabe? Então, exato. Que a gente fica empolgado só de falar sobre eles. Exato. Compartilhar o sentimento, né? Não é só o filme, é aquela sensação que você tem assistindo o filme. Isso. É a mensagem que a gente quer passar, que eventualmente acabo me expressando demais. Eu gosto de contar o filme, eu gosto de contar as cenas, tentando passar pra pessoa. Eu sei que o filme, que nem vai vir um filme aí, que boa parte das pessoas não vai querer assistir e não vai gostar, mas é um filme que eu gostei muito porque ele mexe comigo de uma forma muito, assim, que eu não esperava quando eu assisti, e eu tento contar isso, tento passar isso na forma que eu conto, como se fosse, tipo, dá uma chance pro filme. Tenta. Exato. Tenta ver o filme como eu assisti o filme. Tenta entender o que eu tô falando e tenta assistir o filme como eu vi, pra ver se você também não se sente um pouco mexido pelo filme. Isso é interessante também, né, cara? Quando você tem essa sensação de que o filme que você assistiu, ele é tão particular pra você que ele acaba, às vezes é difícil de você indicar ele pra outras pessoas, né? Tem um caso que tem um filme que eu gosto muito, que eu assisti na minha adolescência e tal, e que até hoje eu tenho o DVD do filme e tal, adoro o filme, que chama Energia Pura. E é um filme que eu já falei... Quem conhece esse o filme Rafa, é muito você bom. já sabe que ele vai falar, Daniel. Exatamente. Esse filme é muito bom. Eu assisti o filme, chorava com o filme, adorava o filme. Na minha adolescência vi muitas vezes esse filme. Fui indicar esse filme porque o filme ele é basicamente uma espera de um milagre antigo, basicamente, né? E ele tem a mesma estrutura narrativa, o cara que é mais ou menos, né, a mesma estrutura narrativa, mas é o cara que é rejeitado e ele é albino e ele passa por preconceitos e tal. Aí fui pegar, porque ele tem uma mensagem bonita por trás, o cara, ele é super inteligente, tudo que ele aprendeu nos livros e tal. Fui indicar esse livro pra minha tia postiça e minha prima postiça, que são por partes da minha noiva, né? Aí fui lá, indiquei os filmes pra ela. Por quê? Porque eu achei que elas eram o perfil de pessoas que iam gostar desse filme, porque não é um filme que eu indico pra todo mundo, entendeu? Porque ele tá tão marcado em mim, que daí eu falo, eu tenho que cuidar com o que eu vou indicar. Aí eu cheguei nelas e falei assim, olha, tem um filme que eu queria indicar e tal. Indiquei o filme, e o esposo dessa minha tia avulsa tava junto com ela e tal. E ele é um
cara que gosta de ler muito sobre psicologia, espiritismo, ele gosta muito dessas coisas assim, mais autoajuda e tal. Eles sentaram os 3 pra ver o filme, começaram a assistir o filme. As 2 moças que eu achei que iriam adorar o filme, começaram a tirar mó sarro do filme, achando a coisa mais ridícula, aquele cara branquelo, ter poderzinho, ser inteligentinho, não sei o quê. E esse esposo da minha tia postiça adorou o filme, porque ele falou, pô, elas não pegaram a essência do filme, que o cara, ele é um ser iluminado, que tem uma inteligência acima da média, não sei o que, quando elas vieram falar pra mim, elas, porra, não acredito que você indicou esse filme, e eu crente que elas eram o público, entendeu? Você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Pô, você vai negar pro seu mundo? É, eu sou. Eu respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Tá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Tá mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Val? Tem um desafio, na verdade, que até pela mídia que a gente tá usando, que é o próprio podcast, mas enfim, e pelo formato que a gente grava também, que é esse, né? Assim, a gente não sabe qual é o público que a gente tá falando. Exato. Tudo bem, a gente exatamente. até tem uma ideia de, qual que é a galera que acessa mais o cinemação, esse tipo de coisa, beleza. Mas a gente não tem exatamente, não tá olhando pra pessoa, né? Falando, essa pessoa aqui tem perfil de tal filme, né? Exato. Mas até assim, então eu acho que isso é um desafio, mas por essa própria experiência que você passou, né? Às vezes a gente olha pra pessoa e fala, puta, essa pessoa vai gostar muito de tal filme, e aí você vai ver e não tem nada a ver, a pessoa não gosta, alguma coisa assim, enfim, por uma série de motivos, né? Então, por um lado é um desafio, por outro eu acho que é até bom, porque daí a gente acaba não subestimando ninguém, sabe? Não, e aí entra também isso que o Ale tava falando, porque às vezes, quando você sabe que o filme em si, ele pode ser um desafio pro espectador, é interessante você descrever uma cena, ou você, tipo, ir tentando mostrar os pontos que você enxerga como pontos positivos desse filme, porque daí você já traz um pouco do seu olhar para aquele filme, e aí quando a pessoa vai assistir, ela tem essa memória afetiva do que foi que você indicou, entendeu? Isso. Por exemplo, eu indicaria Godzilla para pessoas de uma maneira. O Henrique indicaria Godzilla para as pessoas de uma maneira completamente diferente da minha. Com certeza, exatamente. O filme trouxe pra você, enfim, até lembranças ou sensações muito diferentes das dele, né? Inclusive por conta de referências e tudo mais. Então eu quero abrir um parênteses aqui. E se você ainda não ouviu o podcast Máscaras e Personagens, por favor, acesse o podcast. Nossa, não ouça! Porque eu, Ó o merchan. juntamente com o Rafael e a Ana, a gente discutiu muito sobre isso. É um dos melhores podcasts de cinemação. E não tenho Modéstia bem à parte, né? Exatamente. Rafa, eu passo por uma situação parecida com a sua do Energia Pura. Só que eu nunca indiquei esse filme pra ninguém. Eu acho que eu nunca vou indicar porque ele é extremamente pessoal. Mas eu entendo. Na verdade, eu indiquei esse filme uma vez e a pessoa achou que era tipo uma comedinha romântica, bunda, assim. Eu fiquei... Entendi. Você fica chocado, né, cara? Então, eu fiquei chocado, eu fiquei com raiva da pessoa. Isso, E depois eu nunca mais indiquei esse filme pra ninguém. Isso é uma coisa engraçada, assim, né? Eu também já passei por isso, não exatamente nessa situação, assim, mas às vezes você pega um trecho de um filme ou uma cena e tal, e aí você quer mostrar pra alguém, né? Tipo, cara, olha essa cena aqui e tal. O meu pai faz muito isso, assim, né? Ele gosta muito de cena de luta e tal. E eu acho engraçado isso, porque às vezes você vai mostrar pra pessoa na maior empolgação e a pessoa, tipo... tá cagando porque você tá mostrando, sabe? Exato. Uma ofensa pessoal, assim, sabe?
Tipo, eu tô mostrando uma coisa que é mó íntima, pessoal minha, e você não tá dando bola, sabe? É importante pra mim, né? Exato, exatamente. O Henrique fica mega ofendido quando eu xingo Walking Dead. É verdade. Eu não vou falar nada pra não ficar mais inimigo ainda do... Cara, eu gostei. Eu gosto de The Walking Dead. Eu assisti até a terceira. Eu não sei, o Bruno sabe exatamente que episódio que eu parei. Mas depois de um tempo deu preguiça de assistir, cara. Eu não tenho mais paciência pra assistir. É basicamente o que o Rafa fala. E é legal vocês falarem esse tipo de coisa, porque sempre que você indica algo e você quer... Você, assim, é literalmente um advogado. Você quer sustentar todas as formas de defender aquilo que você gosta, né? Seja uma série, um filme, um restaurante, por exemplo. Não, mas você tem que ir por causa disso. Quando você se interessa, você acha argumentos, né? Você tem todos os argumentos pra tentar convencer. Agora tem que ver se a pessoa que tá lá ouvindo o podcast, se ela vê, puxa, hoje eles vão falar de filme de terror. Ah, não quero nem ouvir. E a pessoa tem que dar essa abertura, né? Sim, exatamente. É aí que tá engraçado. Eu acho que essa é uma das belezas do cinema. É como que essa relação entre cinema e espectador, ela é muito próxima. E como o podcast, ele pode também ser uma relação muito próxima. E aí também, outro parênteses aqui, é o podcast que a gente fez sobre podcasts, né? Que a gente falou a gente indicou alguns podcasts porque a gente discutiu um pouco disso também. E o cinema, ele tem algumas vertentes que eu acho que são interessantes e talvez isso o torne tão especial, que ele é considerado a sétima arte porque ele reúne dentro deles quase todas as artes possíveis, né? Se não todas. Ele tem tanto a parte de fotografia quanto a música e tal, então ele é um conjunto de elementos artísticos ali que conforme você vai vendo o filme, você se encanta por ele, que você tem uma conexão emocional com esse filme, ele se torna uma coisa muito pessoal sua. E aí é muito difícil de você desvincular essa emoção daquele filme quando você vai indicar ele para outras pessoas. Então, passa um pouco também pela objetificação do que é o cinema, do que são os filmes e tal, para cada pessoa, e passa também nessa filtragem que a gente faz para quem que a gente vai indicar, como que a gente vai indicar e o feedback que a gente vai ter, né? Porque realmente pode ser uma coisa, pode se tornar uma coisa muito, muito pessoal. Sem querer cortar, mas já cortando, né? Porque assim, a gente falou bastante sobre o quanto que os filmes acabam se tornando pessoais e tal, né? E até por conta de como que a gente assistiu e quais foram os sentimentos que apareceram e tudo mais. E assim, aí a gente citou alguns exemplos de como é chato, sei lá, né? Se indicar um filme e a pessoa não pegar a ideia do filme ou não gostar e tudo mais. Mas assim, por outro lado, também é fenomenal quando se indica um filme e a galera volta falando, cara, é muito bom esse filme, e pega a ideia do filme também, né? É verdade. Sim. Isso é sensacional. Porque é quase um acerto mesmo, né? Você olha aquilo ali e fala, cara, eu indiquei o filme certo pra pessoa certa. Isso, E eles absorveram. Falando nisso, Gui, eu assisti o Whiplash outro dia. Tava passando na TV. Cara, eu gostei pra caramba. Me surpreendeu muito o filme. Toma essa. Olha aí. Eu não tinha assistido por preguiça, mas depois eu peguei o finalzinho do filme. Eu peguei, tipo, os últimos 3 minutos do filme. Daí eu olhei aquilo e falei, agora eu vou precisar assistir o filme inteiro, porque agora eu quero saber o que aconteceu ao longo do filme. Sim, e daí sim. No dia seguinte passou de novo, eu assisti. Cara, eu gostei bastante do filme. Não, e ó, Whiplash, Boyhood, Hotel Budapeste, que são todos filmes que figuraram no Oscar desse ano, são filmes que eles trouxeram como característica principal quase que uma tendência, né, de Hollywood a tentar trazer um pouco mais dessa coisa dos filmes B e tal, sabe, pra premiação. Sim. Então eles fizeram, vocês precisam assistir também Hotel Budapeste, que é eu assisti, é realmente maravilhoso. Exato, exatamente. Então pra gente começar aqui, vamos entrar aqui na parte de indicação de filmes mesmo, indicação de filmes, olha
Aí, agora toda vez que usar a palavra é merchan. A gente vai aqui fazer exatamente o mesmo exercício que vocês fazem lá, e aí a gente tem alguns filmes aqui pra gente indicar, que cada um veio trazendo algumas dicas do seu arsenal pessoal. Obviamente que aqui, dentro desse podcast aqui, a gente não vai dar spoilers, então você que tá escutando, não se preocupe. A dica é justamente para você se envolver com a história e escutar o filme, né? Então traz pra gente seu primeiro filme aí, Henrique. Vou falar de um filme velhinho, tem 36 anos, que é de um gênero que eu gosto bastante, que é ficção científica, terror, suspense, e é de um diretor bastante controverso ultimamente. A minha dica para esse podcast especial é Alien, o Oitavo Passageiro. Ah, olha, o cara foi no certeiro. Então, o cara foi direto no sucesso. Inicialmente eu ia falar de um filme que foi dito no podcast do Indicação, no segundo. Então você vai ter que ouvir pra ter uma ideia de qual que é o que o Gui falou. Então, exatamente, quer saber que é um filme muito bom, por sinal. Exato, quer saber qual que era a primeira opção aí? Ouve lá na Indicação. Mas o Alien, com certeza, não fica pra trás. É um filme que eu assisti também, a primeira vez eu era adolescente, não assisti quando eu era criança. O Alien é um personagem que todo mundo conhece, já participou aí de 7 filmes. 3 continuações diretas, mais 2 crossover com a franquia lá do Predador, e mais um outro filme que é um prequel, mas acaba não sendo, que é o Prometheus. Exato. Mas o Alien, o primeiro filme de 79... é dirigido pelo Ridley Scott, que é o diretor do Gladiador também, que é um dos filmes que ele é mais conhecido por ter feito. Que fez recentemente Perdido em Marte, que a gente já discutiu aqui também. Isso, né? Que é sensacional, né? Que eu ainda não assisti, eu tô hiper arrependido de não ter ido no cinema. Amargar agora até sair na TV ou em Blu-ray. Aí você não vai se arrepender, que eu assisti ele de novo esses dias no Pirata Records, digamos assim. Esse filme é muito bom, é um que eu indiquei aí, pegando a dica de vocês, né, de passar pra frente as ideias. E o Alien, pra mim, ele é muito interessante porque ele foi o primeiro filme em que mostrou o personagem principal, né, o herói do filme sendo uma mulher, que é a Tenente Ripley, que é interpretada pela Sigourney Weaver. Então isso, assim, já é um diferencial, assim, muito legal, sabe? Talvez a personagem feminina mais forte da história do cinema até hoje, né? E ela deve estar batendo junto ali com a Furiosa, né? Do Mad Max de agora. Eu diria assim que a Tenente Ripley, ela é tão fodona quanto a Sarah Connor, que foi interpretada pela Linda Hamilton em uma outra franquia sensacional, que é o Exterminador do Futuro, né? Exato. E também, querendo ou não, ela é o destaque, né? Nos 2 primeiros filmes. O Alien, ele teve também uma curiosidade que a forma física, né, do alienígena, ela foi feita por um cara chamado H.R. Giger, que é ele já faleceu, né? Mas ele era um especialista em desenhos exóticos, digamos assim, em anatomias bizarras. Então, eles sempre faziam monstros com uma pegada, assim, até um pouco sexual. Se você vê algumas pinturas deles, você procurar no Google Imagens, por exemplo, é uma coisa assim, ao poder da virilidade do pênis, digamos assim, que seria aquelas vamos coisas... puxar o Freud aqui? Vamos puxar o Freud? Psicólogo é você, mas você pode explicar melhor. Mas é muito interessante, assim, a aparência física mesmo. E é uma criatura que ela é simplesmente... ela é criada pra matar, entendeu? É uma criatura que até o sangue dela é ácido. Até você ferir o alien, você pode ser morto. Exato. Ela é uma máquina quase de matar mesmo, né? O propósito da vida dela é a morte. É a destruição, exatamente. E outra coisa interessante é o fato, assim, de que o ser humano fica com ele a parte da gestação da criatura. Ela tem várias fases, e a primeira fase é a pupa, ela pula na cara da pessoa, cospe uma larva. Ou seja, é um ser humano que gera essa monstruosidade. Então, o filme, ele tem muita surpresa. Esse primeiro filme, ele é claustrofóbico, ele se passa
inteiramente numa nave chamada Nostromo, no espaço sideral, alguns séculos no futuro. Então você não tem aonde fugir, sabe? Ele também, principalmente assim, esse filme, e aí puxando o segundo filme que foi dirigido apenas pelo James Cameron, ele é muito importante pro cinema. Muitos elementos do Avatar, por exemplo, do James Cameron, vieram do Alien: O Resgate, a continuação do primeiro filme. Exatamente. Não, aliás, cara, esse filme é um filme que merece, sem dúvida nenhuma, um podcast inteiro sobre ele, porque não só ele tem todas as camadas de violência, né, que ele proporciona ali, mas ele gera várias discussões justamente por conta dessas simbologias que ele traz e tal, né, do próprio Alien e tal, a própria personagem feminina muito forte que o filme tem, e assim, foi um filme mega premiado também, né, então isso é interessante. E eu acho legal a gente pensar que é um filme de 79, vindo pelas mãos do Ridley Scott, e é um filme que ele trouxe inúmeras inovações no conceito visual mesmo, não só nessa coisa que o Henrique estava falando da estética do Alien, mas como o filme ele é construído de uma maneira que o Alien ele é um personagem gigantesco ali dentro do longa, mas ele tem uma questão de você trazer esse bicho completamente, como que eu posso só dizer? Só de relance, não aparece ele inteiro sempre. É, exato, e ele tem uma coisa muito mais de estética mesmo, sabe? Ele brinca muito com o brilho, né? Com o lance de sombra, as próprias mortes ali são feitas de uma maneira que pinçam tanto o suspense quanto o terror também, então ele bate um pouco nisso, e é um filme de um orçamento de 11 milhões de dólares, quer dizer, hoje com 11 milhões de dólares você não faz, cara, um Velozes e Furiosos. Exatamente. E daí, em 1980, o filme ganhou o prêmio de melhores efeitos especiais, né? Sim, mas daí, exato. É como você tá falando, ele era praticamente imbatível, digamos assim, pro ano, né? Pros filmes que foram lançados em 79, que concorreram daí à premiação, que foi em 80. Porque ele foi muito inovador nesse aspecto, né? Esse futuro sujo também, sabe? Você vê que não é aquela navezinha limpinha, como tipo uma Enterprise no Jornada nas Estrelas, não. Você vê que é um cargueiro, uma nave que é como se fosse um caminhãozão, assim, sabe? Exato. Não, e a mesma, essa ideia de ser uma coisa dentro da nave, né, tipo, onde eles estão num ambiente completamente, assim, não tem saída, eles têm que dar um jeito pra sobreviver, eles precisam de alguma maneira reagir àquilo, né, não só se escondendo e tal, mas eles precisam de alguma maneira se livrar desse bicho ele é criado pra matar mesmo, e aí gera toda essa tensão também de como que eles vão fazer, eles não podem, tipo, sair correndo e ir pra selva, por exemplo, eles estão presos numa nave espacial, entendeu? Então, todos esses elementos de suspense e de terror é muito interessante do filme, realmente. É uma ótima dica, apesar de que eu acho que a maioria das pessoas que devem estar escutando esse podcast ou já viram ou já escutaram falar de Alien, Henrique. Então, foi uma das coisas que eu pensei que muita gente ouviu falar, mas pouca pessoa parou pra assistir. Ou só lembra daquela cena, aquela cena que o peito do cara explode, que é a hora que sai o Alien. Muita gente tem essa visão, mas não parou pra assistir o filme inteiro. Porque no começo tem uma parte de exploração de outros planetas e tudo mais. E é assim, é um filme tenso do começo ao fim. Então, mesmo se já assistiu, pode assistir de novo também, né? Lógico. Eu tenho, nas últimas semanas, assim, eu tenho adotado um pouco esse movimento, assim, de repeteco, sabe? Sim. De assistir de novo filmes que eu já assisti há muito tempo atrás, assim. Eu acho que é um movimento bacana também, porque te faz pensar em outras coisas, você observa outras coisas também. Sim, então, o Alien, com certeza, é um desses casos, né? Até porque o Guilherme de hoje não é o mesmo Guilherme de anos atrás. Então, olha, você já vai ter uma outra bagagem, você já tem o conhecimento de outros filmes, de outras coisas do mundo, então você já vai linkar outras coisas, pensar em outras referências. Exato. Então, isso que você tá falando eu faço muito também vou pegar um filme da década de 80 que eu assisti quando eu era criança e vou assistir de novo. This is Dr. Joan Tellis, the United States planet Earth. Do you read me? Is anyone out there?
getting feedback. Let's try another channel. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas Alien, diferente de, por exemplo, Star Wars, Alien é um filme que envelheceu bem, assim. Ele chega a ser quase que atemporal. Não sei se é porque a tecnologia do Alien, ela era uma tecnologia relativamente próxima de Star Wars, mas como Star Wars ele estava muito pautado nos efeitos especiais de computação, ele acabou meio que perdendo o tempo, né? Envelheceu mal. E Alien não, Alien tem muito mais efeitos práticos, né? E aí isso acaba ajudando ele a envelhecer. Sim, até porque no Alien não tem, por exemplo, tiros lasers. Não, é metralhadora, são armas que a gente encontra hoje. Não tem viagem na velocidade da luz, você vê que eles estão há anos, eles ficam em animação suspensa, eles ficam hibernando enquanto a nave viaja a longas distâncias. Tudo isso é um futuro, mas não é um futuro bizarro que tem viagem no tempo, como você falou, arma laser, como você falou. As naves, elas não são que nem, sei lá, Millennium Falcon, que nem a Enterprise, que nem outras naves de outros filmes. Ela tem um visual bem industrial mesmo, ela é um quadradão cheio de retângulos, cheios de recortes meio nas coxas, entre aspas. Exato. Não é uma nave assim de exploração espacial, como eu falei, é um cargueiro, foi lá pegar a matéria-prima e boa. E tem uma reviravolta no filme com um personagem também que é fantástico, assim, não vou dar um spoiler. Sim, mas é muito legal, é um filme assim que surpreende. Aliás, que sumiu depois, né? Sim, sumiu. A reviravolta, a pessoa da reviravolta sumiu depois de um tempo. Tá. Entendi. Sim, é verdade. Muito bom, Henrique. Ótima dica pra gente começar aqui de filme. Vamos começar com um suspense. E aí eu vou pedir agora pro Gui, né? Depois de assistir um suspense assim, né? Ver um Alien, 1979. E aí, Gui, o que é bom de assistir? Eu acho que eu vou pro outro oposto, assim. Legal. Eu acho que é legal também porque cada um vai indicando o filme respectivo à sua época, né? Então, 79 pro Henrique e tal. Eu vou indicar um filme aqui de 2015. Então eu vou indicar um filme. Eu tô gostando ultimamente bastante de filmes nacionais, viu? E não sei, eu acho que não é só por uma questão de valorização do cinema nacional. É claro que eu também acho isso importante, mas é porque eu realmente tenho encontrado filmes nacionais muito bons ultimamente, assim. E, por exemplo, um outro dia eu assisti aquele Entre Abelhas, né? Com o Fábio Porchat também, o pessoal lá do Porta dos Fundos e tal. E é um filme curioso também, assim. É um filme, ele não explica muita coisa, ele simplesmente vai acontecendo e depois eu demorei um tempo, assim, pra me localizar de volta depois que o filme acabou. Então, indo mais ou menos nesse movimento, eu vou indicar um filme muito recente até, que foi lançado há pouco tempo e agora em 2015, que é o Que Horas Ela Volta. Ah, sim. Então, assim, é um filme que eu acho que muita gente acabou assistindo, até porque eu acho que ele foi sendo indicado para outras pessoas, então ocorreu um processo de indicação e aí o filme foi ganhando mais espaço, né? E ele é dirigido pela Ana Mulaert. Eu até assisti uma entrevista dela e tudo mais. Ela é fenomenal, assim. Ela é uma mulher muito, muito bacana também. Ela já escreveu livros e tudo mais. E ela tem uma perspectiva, assim, um pouco mais crítica, talvez até uma perspectiva que se alinha um pouco mais com o lado, assim, do Zé Padilha e tal. E aí ela, enfim, dirigiu o filme do Que Horas Ela Volta com a Regina Casé, né? E, não tem muito o que falar, assim, né? É um filme muito bem feito. Ele conta a história da Val, que é uma pernambucana, interpretada pela Regina Casé, que faz um sotaque, na minha opinião, fenomenal, assim. Ela trabalhou muito bem o sotaque e tal. E ela se muda para São Paulo, né, a fim de procurar trabalho, melhores condições de vida e tudo mais. E ela deixa a filha dela, a Jéssica,
lá em Pernambuco. E o conflito do filme vai acontecendo quando a Jéssica vem para São Paulo porque ela vai prestar o vestibular. Ela vai prestar arquitetura na FAU, né, na USP, e ela acaba ficando na casa dos patrões da Regina Casé, né, da Val, que ainda é naquele esquema de empregada doméstica dormindo em casa, né, tem o quartinho dela lá e tudo mais. Sim. E ela pede lá a patroa dela deixa e tudo mais, e ela vem, e aí começa esse conflito, porque a Jéssica começa a trazer para Val, e na verdade começa a trazer para o telespectador uma perspectiva que até então estava meio que naturalizada ali no meio, né? Que é justamente as relações de poder que estavam estabelecidas, né? Então, a Val, por exemplo, ela sempre cuidou do Fabinho, né? Que é o filho da patroa dela. Isso. E aí, assim, os dois até que tem uma relação boa e tudo mais, mas assim, começa a ser questionado de até que ponto essa relação é uma relação porque a Val tá ali dentro, né? Porque ela é empregada e tal, e consequentemente não é também uma relação de poder. Mas é totalmente velado, né? Isso, exatamente. Então, assim, é um filme 10, cara, é um filme muito bom. Eu realmente espero que ele ganhe mais repercussão, que ele seja mais falado e mais discutido ainda. E teve até um podcast exclusivo do Que Horas Que Ela Volta, né? Que Horas Ela Volta, que vocês fizeram, que foi um podcast muito bacana também. Acho que foi um dos podcasts que eu mais gostei, viu? Do Cinemação, assim. Vocês trouxeram uma análise muito bacana do filme também, e trouxeram algumas curiosidades. Enfim, é um filme que realmente entrou, assim, no meu hall de filmes favoritos, sabe? Exato. Então, e aí tem outra coisa, né? O Que Horas Ela Volta, você pode ir assistir porque o Gui indicou agora, e aí depois você escuta o nosso podcast, que é o 152, que daí você vai ver uma análise do filme inteira, né? Que a gente comenta lá, 1h30 de conversa sobre o filme. Mas tem uma coisa também, que o filme ele foi indicado recentemente a ser um dos possíveis representantes do Brasil no Oscar. Não que ele vai estar no Oscar, então isso é importante deixar claro pra quem estiver escutando. O de vários filmes estrangeiros, ele tá lá no bolo pra ver se ele vai passar pelo funil. Exato. Ele é o representante brasileiro que vai tentar uma vaga a melhor filme estrangeiro no Oscar. Então, os caras receberam uma caralhada de indicação e agora eles vão fazer esse filtro e vão separar o que entra e o que sai. Qual que é a importância? Oscar, todo mundo já tá cansado de saber de que Oscar não é o prêmio mais, vamos dizer, honesto e mais, sei lá, merecido, democrático, exato, do universo, entendeu? Agora, a importância de um filme desse estar presente numa premiação de Oscar é justamente a publicidade que ele precisa para atingir mais pessoas, porque no Brasil, apesar dele ter tido uma bilheteria boa, ele ainda não foi visto por muita gente. Isso. Então é legal ele ter essa publicidade massiva que o Oscar traz, porque daí carimbando lá um indicado ao Oscar, certamente outros brasileiros, mais brasileiros, vão acompanhar esse filme, né? Vão tentar entender o que é esse filme. E é um filme que tem uma linguagem muito simples, tem uma história muito simples, mas que expõe alguns jogadores que a gente vê no nosso dia a dia e que a gente tem que entender quais são as regras do jogo e questionar essas regras do jogo. Essa que é a grande questão. A relação empregada-dona de casa e tantas outras relações empregatícias que a gente tem hoje, o filme ele questiona isso. Isso que eu acho que é mais legal dele. Ele não coloca o dedo na ferida e fala, isso daqui tá errado. Não é isso que ele faz. O que ele faz é expor a situação e deixar para que o espectador diga o que ele sente ao ver aquela situação, né? Eles põem de uma maneira tão crua, né? De uma maneira tão real, assim, né? Que acaba transportando você muito pra dentro do filme. Pegando aqui a nossa mania do podcast do Indicação, tem uma cena que me marcou desse filme aí, que é justamente a hora
que a Jéssica pega o sorvete. Sim. Cara, aquela cena dá uma agonia de que, assim, como assim ela tá fazendo isso, né? Assim, dá uma sensação de errado, né? De proibido. De errado, exato. Que ela pega o sorvete, que é um sorvete diferente, né? Que é pro Fabinho. Isso. E se ela quisesse tomar um sorvete, ela tinha que tomar um outro sorvete, né? Exato. E aí a Jéssica, nesse movimento de transpor as regras, de quebrar as regras, de questionar, ela pega o sorvete, que é o sorvete do Fabinho, e a patroa lá entra na hora e você fica numa aflição, numa tensão, assim, danada, né? Quase que, como assim, não, peraí, ela vai ser punida agora, né? Assim, meio... exatamente. De escravos, assim, né? Tipo, sei lá. Então, é muito doido isso, cara. Exatamente. A Ana Mulher-Ert a gente chegou a ter contato com ela e a gente chegou a marcar com ela de vir fazer uma entrevista aqui no podcast, só que por conta dessa agenda, ela estava bem na época de divulgação do filme, estava viajando muito, indo para os Estados Unidos, para a Europa e tal, para divulgar o filme. Ela estava com a agenda completamente conturbada e aí a gente jogou essa entrevista um pouco mais para frente, mas a gente vai tentar trazer ela aqui também, até para contar um pouco mais sobre essa visão dela como diretora, e porque ela, além de ser diretora, ela também escreveu o filme. E a Ana Mulher-Ert é uma mulher que escreve muito, já tem livro publicado, e ela questiona muito, ela sempre foi, a linguagem dela é sempre muito voltada a esse cotidiano oculto que tá ao nosso redor, entendeu? É isso aí. Legal, muito boa dica também, e é bom que já linkou com o nosso podcast de Cinemação, então já faz o combo. Obrigado, aí, eu sei um que pacote, foi uma boa indicação. Você tem a indicação do filme, daí você vê o filme, depois você escuta o podcast de Cinemação, uma maravilha. E Ale, vamos pro seu filme então, o que você tem aí pra gente? Cara, o meu filme não é super novo, mas também não é super velho. Chama A Outra Terra. Não sei se você... Eu já indiquei várias vezes pro Guilherme e ele não assiste nunca. Cara, esse não é aquele. Não é aquele. Aquele lá Você tinha me indicado esse filme. Aquele lá vai permanecer sem nome. A Outra Terra é um filme de ficção, né? 2011. Isso, 2011 é uma ficção científica bem reflexiva, bem do jeito que eu gosto, bem introspectiva, bem profunda. O que acontece? Um certo dia, o pessoal da NASA, o pessoal das empresas, das agências espaciais aí, confirmam que um objeto novo surgiu no espaço, visível a olho nu naquele momento, e uma menina que estava voltando de uma festa, ela para assistir, para procurar esse objeto e se envolve num acidente. Ela acaba, por conta do acidente, matando a mulher e a criança que estavam no outro carro, só sobrevive o homem, que inclusive é o William Mapother, não sei se é essa a pronúncia correta do nome dele. É um cara que eu gosto muito, ele fez alguns filmes muito bons, inclusive um outro filme do mesmo diretor, que é o Mike Cahill, que é um outro filme que eu quero assistir também, chama I Origins, não sei o nome, não vi o nome dele em português ainda, mas voltando pro filme, essa menina fica presa e ela vai acompanhando esse outro objeto que surgiu no espaço, aparentemente uma outra Terra, é um planeta azul também. Você assistiu? Opa! Assistiu o filme, então? Por que eu você acho que eu assisti, cara. Eu não tava lembrando do título, mas agora que você tá descrevendo... Você vai piorar a sua situação, porque você vai falar, eu assisti, mas foi tão insignificante pra mim. Então, tá piorando aqui. A hora que o Ale começou a falar, eu comecei a lembrar do Melancolia, do Lars von Trier. Sobre aparecimento de um outro mundo e tudo mais. Então, e aí, Ale, continua. Eles vão descobrindo que essa outra Terra está se aproximando da nossa Terra
e eles vão descobrindo que é um planeta redondo também, 70% coberto de água, continentes, cada vez que eles se aproximam eles conseguem ver mais detalhes, né? Os continentes têm o mesmo formato, a mesma cobertura e vai ficando cada vez mais uma outra Terra. E no meio do caminho essa menina é solta, ela faz algumas coisas, ela vai à procura de emprego, não acha, ela vai à procura de redenção, não acha, ela vai à procura de várias coisas e não acha nada. Descobrem que essa outra Terra é de fato uma outra Terra. Eles tentam fazer uma comunicação via rádio e a pessoa do outro lado é a mesma pessoa que mandou a mensagem do nosso lado, e eles teorizam que seja uma cópia da Terra, só que sob outras circunstâncias, que talvez nessa outra Terra algumas coisas tenham acontecido diferente, aquela história do efeito borboleta, que uma coisinha pode ter acontecido de forma diferente e daí todos os efeitos da vida de milhões de pessoas foram afetados e aconteceram de formas diferentes, e eles criam um concurso para enviar um representante da nossa Terra para outra Terra. E a menina do acidente ganha o concurso. Ela se inscreveu por questões egoístas, que o acidente tinha acabado com a vida dela, ela tinha um futuro super promissor, ela ia entrar para um hipercurso de medicina, ela já estava com o futuro praticamente pronto, se não fosse o acidente. E nesse sentimento egoísta de que, não fosse aquele carro, eu seria uma médica hoje de sucesso, teria vida, teria família, teria isso, teria aquilo, teria aquele... Entendi, ela enxerga a outra Terra como uma oportunidade quase de uma redenção, então. Isso. Tá, e entendi. Nesse meio tempo, ela descobre que houve um sobrevivente do acidente, o William Mapother. O personagem dele é o John Burroughs, é um escritor. Ele sobreviveu e ela vai atrás dele. Não se revela a causadora do acidente, porque ela era menor de idade na época, então ela não foi processada por nome, ela foi processada só por pessoa, né? Podiam declarar quem era ela. E ela vai atrás dele pra saber o que aconteceu da vida dele, como é que tinha. E conhecendo ele, o filme se desenrola de fato a partir daí. Entendi. E eu achei um filme hiper interessante, porque trata bastante dessa coisa de o egoísmo de olhar só pro seu lado da moeda e falar, putz, mas que vida ruim que eu tenho, e não olhar o outro lado. O egoísmo de achar que, que droga, o sinal ficou vermelho e eu tô parado aqui por mais 93 segundos no semáforo, e não abre o olho e vê que na sua janela tem alguém que mora na rua pedindo dinheiro pra comprar remédio pro filho. Entendi. Alguma coisa assim. Ele tem um ritmo, assim, diferente também, né? Ele não é muito acelerado, ele tem pouca trilha sonora, né? Super calmo, ele é super calmo, ele é super Ele é um filme bem lento. silencioso, assim, né? Isso, é o que eu falei, ele é bem introspectivo, ele é bem a menina quieta, vivendo, tentando recuperar a vida dela. Não tem trilha sonora muito fantástica, não tem nada de efeito especial, absolutamente nada. A outra Terra não é efeito especial, pô? É aquela outra Terra que tem, você não tá vendo? É uma outra Terra aí, mano, você não tá vendo atrás da lua ali? É verdade, não tinha visto, desculpa, é verdade. When you see an object, you make so many assumptions about that object in seconds. What it does, how well it's going to do it, how much you think it should cost. The object testifies to the people that conceived it, developed it, manufactured it. Sometimes we know who these designers are, sometimes we don't. But anything that's touched by man, is transformed by man, is by its very nature design. Pro desenrolar da história não tem nada de fantástico, é só as cenas dela lidando com ela, lidando com a mente dela. Ele é bem silencioso, mas dá pra você ver bem na expressão da atriz Brit Marling, dá pra ver bem o sofrimento que ela tá passando nos momentos que ela tá em silêncio, no que ela tá pensando, como ela tá se sentindo em alguns momentos, só pela expressão facial, só pelo silêncio, só pela situação que ela está ali. Pra mim isso foi super marcante, fez eu refletir sobre várias coisas.
engraçado, né? Porque o Mike Carroll, que é o diretor, ele é um cara que, tipo, ele tem pouquíssimos filmes na filmografia dele. Sim. Por exemplo, ele já trabalhou no cinema com várias coisas, inclusive com a parte visual, já foi editor e tal. Mas assim, ele foi diretor desse filme, daí ele lançou, o último filme que ele lançou foi no ano passado, que se chama I Origins, né? Seria Origem, alguma coisa assim. Que tá na minha lista pra assistir. Então, que é um filme que também vem com essa coisa de reflexão, de algum impacto pra sociedade, ele traz um pouco disso também. Então é um diretor que gosta de filosofar sobre esses percalços pessoais e tal, né? E é um filme que eu cansei de indicar pro Guilherme e aparentemente ele assistiu e não lembra, né, Guilherme? Lembrar disso quando você indicar filme. Na época que ele saiu, ele chegou inclusive a ganhar alguns prêmios no Festival de Sundance, que é um festival bastante reconhecido, né, no cinema. Não foram prêmios assim, tipo, melhor filme nem nada, mas por exemplo, ele ganhou um prêmio especial de escolha do júri de filme dramático em 2011. Então, quer dizer, ele tipo foi indicado e ganhou e pelo júri, né? Então, quer dizer, agradou pelo menos a quem gosta de cinema e tal. Ele tem uma visão bem positiva assim dele. Eu também não conheci esse filme, mas fiquei curioso agora. Eu acho que eu assisti esse filme, mas eu não tô lembrando do final aqui não. Eu não tenho certeza. Pode ser que eu tenha dormido. Guilherme, olha só. Guilherme, esteja preparado que na próxima vez que a gente se vê, você vai... acabou. E eu achando que ia ter inimizade com o Henrique, olha aí. Acabou de acabar uma amizade. Não, mas sabe quantos anos faz? Sabe quantos anos faz que eu indico esse filme pro Guilherme? Olha, se o filme é de 2011, eu imagino que pelo menos há uns 3, né? Então, faz pelo menos 3 anos que eu indico esse filme pro Guilherme. Não, mas eu lembro que ele tava sendo legal. Com certeza. Mas com então, certeza. eu lembro de ter visto o trailer desse filme quando ele tava pra sair. E eu fiquei muito afim de assistir ele. Mas eu não lembro de ter visto ele saindo no cinema. E daí eu acabei esquecendo dele e vim a assistir só uns 2 anos, 1 ano e meio depois que ele saiu. Porque eu vi no Netflix do meu irmão, eu acho. Alguma coisa assim. Ou na lista de filmes do meu irmão, alguma coisa assim. Com certeza é um filme que não chegou na maioria dos cinemas brasileiros, sabe? Porque é diretor pouco conhecido, atores poucos conhecidos. Tipo, o filme quando bate muito, ele tem uma história por trás, assim, que tipo, traz essa curiosidade, ele precisa ter um alto investimento na parte de divulgação, porque senão o cara não chega. Nas salas no Brasil, ele não chega. De forma alguma. E o único ator conhecido é o William Mapother, que ele fez o Missão Impossível, ele fez o Grito, The Grunge, eu não lembro. Ele fez alguns outros participações em filmes e séries famosas, mas também nada assim de muito fantasticamente famoso. Exatamente, aí escorrega, não tem jeito, o cara não chega, não, por mais que tente, eles não conseguem chegar. E até assim, se você for procurar coisa dele dentro na internet mesmo, as avaliações são pequenas e tal. Então é um filme que às vezes acaba ficando muito... pega um nicho no mercado muito específico, né? E aí é difícil ele alcançar. É o que a gente fala, que a gente pode dizer que é um filme B, realmente. Mas, de qualquer forma, tipo, é um filme que ganhou premiações, é um filme que foi reconhecido pelo público. Sundance geralmente é uma premiação que preza muito pela parte narrativa, pela história e tal. Então eu acho que isso é muito bacana. Tá credenciado a ser um bom filme e memorável, né? Sim. Né, Guilherme? Né? Cara, eu não vou esquecer isso. Eu não vou esquecer isso, Guilherme. É um filme legal. Vou assisti-lo
pela 4ª vez esta semana. Vamos ver. Obrigado pela indicação, Alexandre. Eu vou lembrar você, também que Rafa, você não o que assistiu você quase traz nenhum pra dos gente? filmes que eu te indiquei pra você, Gui. Vamos lá, eu tenho aqui uma indicação. Eu tenho uma indicação de um filme e 2 documentários. O que vocês querem ouvir? Cara, eu gosto de documentário. Eu também gosto de documentário. Faltou um documentário aqui. Então vamos lá. Então eu vou com o documentário. Eu tenho 2 documentários aqui que eu gostaria de indicar, mas eu vou escolher um a princípio, porque eu acho que vale muito a pena. A gente estava falando aqui, agora há pouco, sobre o posicionamento que os filmes podem ter na vida de quem assiste eles e como eles podem representar, inclusive, um pouco do que é você, né? E como a gente acabou de assistir agora, ao vivo, né? Ele pode gerar conflito entre as pessoas quando tem indicação e o outro não viu ou não gostou, né? Então a gente observa isso. E aí tem um documentário de 2009, é um documentário em inglês que se chama Objectfield, que é um documentário muito bacana que fala justamente sobre a relação que o homem tem com os objetos. E a questão desse documentário é justamente essa, ele tem como objetivo tentar desmistificar o porquê que a gente coloca tantos atributos e porquê que a gente representa tanto a nossa personalidade em cima dos objetos. Então ele vai conversar não só com designers de objetos ou de produtos, mas ele conversa também com os consumidores, ele conversa com as próprias pessoas que desenvolvem a parte de planejamento, do marketing e tal, e ele vai tentar conversar um pouco a respeito disso para tentar entender por que a gente se tornou essas pessoas com tanto desejo pelo objeto, por que o objeto ele representa tanto quem a gente é. E isso é muito interessante, porque a gente começa a entender que a gente se coloca, a gente se significa muito pelo que a gente compra, pelo que a gente expõe, né? Não é só uma questão de colocar pro outro aquilo que a gente pode ser. É a questão da gente exemplificar isso de uma forma muito mais clara, e os objetos estão aí por isso. E aí tem essa questão que obviamente que ele discute no filme, mas tem outra questão que eu acho interessante também, que é um exercício que ele faz, que no meio do documentário ele fala pro espectador, né? Para pensar se você tivesse certeza absoluta que uma catástrofe tá para acontecer na sua cidade, perto da sua casa, um tornado, uma tsunami, seja lá o que for, e você precisa entrar dentro da sua casa e pegar um objeto, que é o objeto que tem maior significado para você, que tem maior carinho que você tem por ele. Qual objeto seria? E aí cada um vai encontrar ali uma resposta. Tem gente, por exemplo, que significa aquele objeto porque foi o pai que deu, porque foi o avô que deu. Tem gente que pega um objeto porque é de uso cotidiano e ele precisa daquilo, porque sem aquilo ele não consegue realizar outras coisas. Então, são esses tipos de questionamento que ele traz. E eu acho um documentário, é óbvio, né? Eu gostei muito porque eu sou designer, então ele conversou bastante comigo, porque fala inclusive dessa coisa do design por trás do produto, por que ele é tão importante, por que um produto específico toca uma pessoa de uma maneira e toca outra pessoa de outra maneira. Então é muito bacana isso. E o diretor que faz esse documentário se chama Gary Hustwit, que é um cara que, tipo, ele tem na sua filmografia fazer documentários mesmo. Então ele fez o Objectfield em 2009, mas ele também fez um documentário anterior que se chamava Helvética, que é uma fonte, é uma tipografia, e aí ele falava sobre a história da Helvética, como que ela se desenvolveu, como ela foi aplicada, e depois, em 2011, ele fez um outro documentário que se chamava Urbanized,
Neighborhood, que fala também sobre como nós estamos nos urbanizando, como nós estamos perdendo a nossa conexão com o meio ambiente, né, com a natureza e tal. Ele fala então muito sobre, pelo jeito, sobre estilo de vida, sobre como que a sociedade está se desenvolvendo, esse tipo de coisa. Assim, exatamente, né? Exatamente. Ele gosta de questionar isso, sabe? Para que caminho nós estamos indo? E do mesmo jeito que a gente falou aqui da Ana Moy Laerte, ele não é o tipo de diretor e não é esse tipo de documentário que você vai assistir para você olhar aquilo e simplesmente falar, putz, olha, tá tudo errado, a gente coloca valor em objeto que não é para colocar, a gente tem que dar valor para outras coisas, não sei o que e tal. Não é isso. Ele questiona porque ele quer só entender. E o documentário, ele tem realmente essa linha de comunicação mesmo, assim, como que a gente se comunica através disso. Vamos entender isso. Agora, se tá errado ou se tá certo, você vai entender a partir do momento que você for assistir o documentário. Então, eu acho ele fenomenal por isso. Eu gosto muito desse documentário. Assisti ele quando eu tava, estudando um pouco mais dessa parte de objetos e o design e tal, mas é um documentário que às vezes eu volto e revisito ele, porque às vezes quando eu tô no meu dia a dia, eu vejo isso assim, eu gosto muito desse objeto, eu mostro muito do que eu sou com isso, eu gosto muito dessas cores por causa daquilo. Então é um documentário que discute isso. Então essa é a minha dica de hoje. Pô, legal, bacana. Eu gostei, eu vou procurar. Para os nerds, a resposta certa seria: eu levaria uma toalha. Pode Você ser, sempre pode vai ser. precisar de uma toalha. Exato. Exatamente. Ik ben geboren op een boot in New Zealand. Ik heb de eerste 5 jaar van mijn leven op zee gewoond. En heb sindsdien altijd terug willen gaan naar die manier van leven. Here's an interesting controversy. A 13-year-old Dutch girl wants to sail the world alone. Council for Child Protection's so concerned about the dangers of the voyage, it's asked a court to grant it custody of Laura. Decker had to fight a 10-month court battle to be allowed to make that trip by herself. E aí, né, me empolgando aqui com documentários, porque eu gosto muito e tal, tem outro documentário que inclusive eu indiquei pro Guilherme assistir e ele assistiu. Vamos ver se eu lembro. Viu? Eu Gui 10 anos de amizade jogado fora por causa de um filme. Obrigado. Pois é, e eu sei que ele assistiu porque ele escreveu sobre o filme no Cinemação. Então eu sei que ele assistiu. E esse é um outro documentário que eu trago pra quem quiser ver, que se chama Maiden Trip, né? Eu não sei como... esse é muito bom. Como ele tá o título em português, você lembra? Não. Então, esse é um outro documentário que chama Maiden Trip, que conta a história de uma menina de 14 anos, que é a Laura Decker, e ela fez algo que muitos de nós não temos peito para fazer. Ela pegou um barco à vela e deu a volta ao mundo. Só isso que ela fez, aos 14 anos. Justo. Não, esse documentário é muito bom, assim, você vai entendendo ao longo do documentário um pouco qual que é a motivação dela, né, assim, da onde que vem essa vontade dela. Então, logo quando ela é muito jovem, ela já começa a viajar de veleiro e tal, e com um pouco mais de 10 anos, ela ganhou o primeiro barco, sabe, e aí depois aos 13, ela viajou até a Inglaterra sozinha e tal. Então, enfim, é um documentário bem legal mesmo. Exatamente. Esse documentário, ele tem outra coisa interessante nele, é que, assim, ele é dirigido pelo Julian Schlesinger. E ele é um cara que, esse foi o único filme que ele dirigiu. Então, o documentário, ele é de 2013 e esse foi o único que ele dirigiu até hoje. Eu acho que ele foi muito feliz, principalmente na montagem do documentário, porque ele traz toda essa aventura da Laura com a visão da Laura.
E aí ele vai montando essa personagem ao longo do documentário. Então não é tipo, tá aqui, essa é a menina de 14 anos, ela é assim, a família dela é assim, agora vamos acompanhar a viagem que ela fez. Não é isso. Ele consegue juntar essa construção dela junto com o que tá acontecendo na viagem. Então você vai entendendo como que ela chegou ali, como que ela se fez, por que ela teve essa motivação. Tudo isso você vai acompanhando junto com ela, né? E outra coisa que eu acho bacana é que eu me via muitas vezes assistindo o documentário pensando, caralho, isso é muito perigoso para uma menina de 14 anos. Exatamente. Só que o documentário, ele tem uma linguagem leve, ele tem uma linguagem tranquila, porque era a linguagem, era a visão que ela tinha dessa viagem. Isso, por mais que você passe por um momento lá onde, sei lá, tá tendo uma tempestade, não sei o que, você olha aquilo e fala, fodeu, ela vai afundar, ela vai morrer, olha que cagada, colocar essa menina de 14 anos no mar e não sei o que, tá lá. Daí, a hora que mostra ela dentro do barco, ela tá tranquila, ela tá curtindo, ela tá achando demais ter essas ondas gigantes, ela é uma menina, entendeu? Daí você não fica com aquela sensação, e aí você começa a se colocar dentro do filme realmente como uma pessoa conservadora, uma pessoa que tipo não tem esse ímpeto pra aventura como ela teve, entendeu? Como é uma outra mentalidade. Então o que eu mais gostei nesse documentário é que ele me apresentou uma personagem que ela foge completamente do meu dia a dia, do meu cotidiano. Ela foge completamente das pessoas que eu conheci. E ela é uma menina muito... Até hoje, ela ainda faz essas viagens longas. Ela tem um site, quem quiser pode procurar Laura Decker, né, com 2K e R no final. E é muito interessante isso, porque ela acaba, tipo, curtindo esse dia a dia dela. Ela nasceu realmente para navegar e tal, e seria uma temeridade a gente tirar isso dela. Então eu acho um documentário muito bacana, porque além de tudo você conhece um pouco mais do mundo pelo olhar de uma menina de 14 anos, e é muito bonito isso de você ver essa outra visão dessa pessoa que tipo tá num outro lado do mundo e tal. E aí eu acho que tem outro lance bacana também você observar como essas pessoas que fazem grandes viagens, como elas querem desvendar o mundo e tal, como elas têm uma noção completamente diferente do que é casa, do que é o relacionamento entre as pessoas, do que é o relacionamento, sabe, com tudo, com o mundo, com o mar, com a família. Ela tem uma outra visão daquilo, e é muito bacana você ver na tela uma menina de 14 anos amadurecer com uma viagem desse tamanho, e todo o desprendimento que ela vai causando em você naquilo, né? Então é muito bacana mesmo. Eu gostei muito desse documentário, e pelo visto o Gui assistiu, gostou e escreveu sobre o filme, inclusive, né, Gui? Exatamente. Eu fiz um artigo lá no Cinemação, eu postei no dia 10 de setembro, chama O Desafio como Combustível, porque ele me fez pensar exatamente sobre isso, assim, né? Ela tem alguns momentos que ela vai descrevendo as motivações dela, né? Então, por que ela, aos 14 anos, pega um barco e faz uma viagem dessa, né? E ela vai descrevendo muito isso, assim, que a cada vez que ela fazia uma viagem de barco, ela queria ir mais longe, e queria ir mais longe, mais longe, mais longe. E aí esse sonho foi sendo construído, né? E quando ela era criança ainda, porque o pai dela também veleja e tudo mais, quando ela era criança, ela tem um trecho que ela fala que ela conhecia mais o barco ali, estava mais acostumado com o piso de madeira do barco e tudo mais, do que com terra firme. Exatamente. Então, isso vai mostrando um pouco onde que toda a história dela foi sendo construída, a motivação que, em parte também, ela também foi muito incentivada pelo pai, porque teve um movimento do governo de tentar impedir que ela fizesse essa viagem, né? Então o conselho tutelar lá tentou tirar ela do pai dela, alegando que ele não estava cuidando dela, porque ela queria fazer essa viagem, ele estava deixando e tudo mais, mas foi na verdade mais uma burocracia que ela acabou driblando tudo,
tudo e manteve o posicionamento dela e tudo mais, e acabou fazendo essa viagem que gerou esse baita documentário, que é realmente bem legal. Muito bom. Eu queria saber o seguinte, Henrique, qual que foi a sua maior aventura aos 14 anos? Tava no primeiro colegial, deixa eu pensar. Ah, não, aos 14 anos, a minha maior aventura tem a ver com o documentário. Eu fiz um cruzeiro com o pessoal da 8ª série. Viu só? Nós, os pais, pegamos um navio, fomos pro Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela, ó. Vocês foram náutica. É. E foram vocês comandando o navio. Nós jogamos o capitão ao mar, jogamos uma bola de vôlei e pegamos o navio. Muito bom, muito bom. Podia gravar um dia um podcast especial de documentário, não é? Ah, sim, sim. É, vai se chamar um monólogo de Rafael Arinelli. O mestre Jedi dos documentários. Ô, louco, eu gosto muito de documentário também. Pode contar comigo e eu sei que pode contar com a Lê também, que ele também gosta. Ah, eu tenho alguma bagagem, sim, zoeira. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 161, falamos aqui com os nossos amigos do Indicação, o Guilherme Arinelli e o Alexandre Gonçalves, para a gente desmistificar um pouco do que é indicar, o que é indicar um filme, e aprendemos aqui também um pouco com as indicações, né, que vieram, tanto nossas aqui, minha e do Henrique, mas do Gui e do Alexandre também, que foram indicações muito bacanas. Então, se você quiser ver os filmes que a gente indicou, a gente, no post desse podcast, a gente listou lá os filmes também, pra você não ficar correndo lá na internet, caraca, o que eles falaram, não sei o que e tal, e aí, tipo, tá tudo listadinho lá, os filmes que a gente falou. Vai lá, dá uma procurada. Se quiser ver os textos também que o Gui falou e tal, vai estar tudo no post desse podcast. E eu tenho que agradecer aqui o Alexandre, o Gui, por estarem aqui, e quero que vocês agora, com o canal aberto, vocês deixem aí o convite para que as pessoas vão lá pro Indicação, escutar o que vocês têm aí pra contar, né? Então fica aqui, ó, espaço aberto para vocês fazerem o jabá. Gente, é o seguinte, o Indicação, o melhor podcast já produzido no Brasil. Cheio de gente modesta e humilde. Não, mas falando sério, nossa proposta com esse podcast é que seja um podcast dinâmico, que seja um podcast... A primeira coisa que eu falei pro Rafa quando eu tive a ideia é que eu queria que fosse um podcast pocket, então que ele fosse um podcast que fosse rápido, que desse pra encaixar ao longo do dia das pessoas, às vezes ali naquela hora de almoço ou naquele caminho pro trabalho, né? Então é um podcast de até 30 minutos, que você vai conseguir sempre ter 3 filmes diferentes para assistir ao longo da sua semana. Você pode assistir os 3, é claro, porque cada um tem sempre um carinho muito especial, por isso que a gente indica eles. Vocês podem assistir de fato os filmes que a gente indica, né? É muito bom. E a gente tá fazendo esse podcast com o maior carinho, com a maior dedicação. Realmente tá sendo uma experiência muito nova pra gente, tá sendo uma experiência muito legal também. Sim, com certeza. Começar agora a ter um pouco mais de interação com o público também, com os ouvintes do podcast. Então isso também tá sendo bem legal. E a gente sempre pede pro pessoal comentar, participar e tudo mais, porque além de trazer indicações, a gente também gosta de receber indicações, né? Pense então, no nosso podcast como se fosse o seu círculozinho de amigos indicando o filme. Todo mundo acabou de sair do cinema, cada um da sua sessão, e falando, assisti tal filme, gostei dele por isso, acho que você devia assistir. E a gente espera isso de vocês também. A gente quer que vocês saiam de frente da TV, de frente do computador,
com um filme em mente e falem, caras, gostei desse filme, vejam aí o que vocês acham. É isso aí. Então, o podcast do Indicação já tá no ar. Essa semana saiu o 3º episódio do Indicação. Ainda temos muito mais por vir. Estamos pensando em vários projetos, várias coisas ainda que a gente vai querer lançar ainda para esse ano e para o ano que vem. Assine o podcast do Indicação. Depois de assistir lá os episódios, aproveita para avaliar também o podcast do Indicação lá no iTunes. Isso é muito importante, ajuda muito na divulgação do podcast e ajuda muito com que a gente consiga continuar com esse projeto e com esse trabalho que a gente gosta tanto de fazer e que a gente também espera que vocês gostem. Legal, show de bola, cara. Isso daí realmente incentiva e é um jeito também de patrocinarem aí o podcast de vocês, né? E vamos dar essa contribuição, vamos indicar o Indicação. Você gostou da Indicação? Faça uma indicação. Exato, olha aí. Obrigadão, então, pela visita ao podcast Cinemação. Sejam bem-vindos ao mundo dos podcasts, né? Vocês estão ainda caminhando pro 3º episódio. E o que depender da gente, o sucesso de vocês é garantido. E pra você que ouviu a gente, muito obrigado. E a gente se vê semana que vem. O podcast Cinemação número 161 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Inclusive também tem um podcast que vocês fizeram, né? Exclusivo. Que horas ela volta? Calma aí. Fala de novo que horas ela volta, porque entrou, acho que a respiração do Ale. Ô Ale, vamos respirar mais calma aqui? Tá fazendo Uber? Eu não tô nem respirando, rapaz. Eu acho que pegou bem na hora que você falou que horas, aí fez Então, agora se a respiração da Ale colaborar... Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.